versículos de número 2, nós vamos ler até o versículo de número 9. Glória a Deus. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma grande parte dos utensílios da casa de Deus. E ele levou para a sua terra em Sineá, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Quanto tempo? 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltsazar, a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E você diz: amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos para a glória e honra do teu nome. E todos juntos dizem amém. Falar sobre amizade, falar sobre comunhão, sobre relacionamento, nos nossos dias é bem desafiador. Eu quero trazer para vocês dados de uma pesquisa feita nos Estados Unidos e publicada no jornal Globo de 10 de outubro de 2018. 10 a cada 50 doenças são de origem emocional. Entre elas estão quedas de cabelo, úlceras, insônia, depressão e afins. 10 a cada 50 doenças são de origem emocional. O doutor Augusto Cury disse que a população está adoecendo rápido e em grande quantidade. E em uma pesquisa feita por ele, ele disse que a crise global na área das emoções está tão instaurada que 1 a cada 4 pessoas estão surtadas emocionalmente. 1 de 4, 1/4 das pessoas estão surtadas emocionalmente. Diante desses dados, eu começo a pregação dessa noite dizendo que é uma decisão não se contaminar com o que está acontecendo aí fora. Amados, embora nós somos seres gregários, seres que nasceram para viver em comunidade, seres sociais e sociáveis, nem tudo que a sociedade nos apresenta nós devemos engolir. No contexto do que nós acabamos de ler, Daniel, na história, está sendo levado cativo e chega em Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor vence uma guerra contra Jeoaquim, rei de Judá, leva cativo dezenas, por que não dizer milhares, dos jovens de Jerusalém para a sua terra, para Sineá. E perceba que dentro de Babilônia
ele manda que se selecione algumas pessoas para que estivessem trabalhando dentro do palácio, para que estivessem servindo diante do rei. O serviço seria para todas as áreas de ciência, de sabedoria, de conhecimento e de habilidades. Então manda que se separem os melhores, jovens onde a aparência também era um critério de escolha, a linhagem das suas famílias, a nobreza dos seus títulos fossem colocadas em pautas. E perceba que o mundo, ele escolhe por critérios. O mundo escolhe por quê? Critérios. Louvado seja Deus que não nos escolhe por causa dos critérios. Ele mesmo sem ver beleza e formosura nos escolheu para a glória do seu nome. O mundo tem esses critérios de escolha, de família, de educação, de título, mas louvado seja Deus que não faz acepção de pessoas. Ele escolhe, ele capacita, ele levanta, ele envia e ele usa para a glória do seu nome. Mas entre esses que estavam preparados, e eu preciso dizer aqui para os jovens dessa igreja, que na hora da seleção, o que você decidiu ser vai contar muito. O ser também define o que você vai ter. Tem tanta gente preocupada em ter, que quando chega a hora de gerir o que tem, não tem condições alguma. E aí eu volto para a pesquisa, 1/4 de cada pessoa do planeta estão surtada, porque as pessoas estão tão preocupadas em ter, que deixam de se preocupar em ser. Daniel era de família nobre. Daniel era versado em ciências, entendido em conhecimento, em inteligência. Mas perceba que apesar desse ser um critério dos homens, Deus também tinha um negócio profundo com Daniel. O que me chama sempre a atenção é que quem Deus levanta para fazer a diferença está cercada de pessoas no mesmo nível que ele. E junto com Daniel tem aqui mais 3 outros amigos, 3 companheiros. Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens carregam consigo também uma linhagem real, entendidos e versados em ciências, inteligentes e de boa aparência. Mas eles veem em Daniel uma referência e eles decidem no seu coração, junto com ele, não se contaminar. Isso precisa ser uma decisão firme em nosso coração. Não se contaminar. Eu vou repetir o que eu disse como frase, porque ser é o que garante nós termos. Diga comigo, ser garante ter. E quando você decide ser crente, é inevitável, você tem a presença de Deus com você. Agora tem gente que quer a presença de Deus, mas não quer ser crente. Não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Aí daqui a pouco o cão está destruindo a vida dele toda. E diz, bispo, eu vou para a igreja. Deus me dá tantas bênçãos. Você tem o que Deus tem, mas você não é o que Deus quer. E o interesse de Deus não é só que você tenha o que Ele quer te dar, mas é que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Então diga comigo, ser garante o ter. Quando você é alguém de linhagem real, a Bíblia diz, irmãos, que a mão diligente, viste um homem diligente, não ficará entre os de baixa sorte, entre os reis será posto. A palavra do Senhor não falha. Quanto mais você investe em você para ser, mais os céus aprova para você ter, para você viver propósitos. O que você tem buscado ser? O mundo está surtando porque tem buscado apenas ter seguidores, ter fama, ter dinheiro, ter status. E é por isso que tem muita gente vivendo de aparência, que às vezes não tem, mas na foto está tudo bem. Nos vídeos está tudo ótimo. Nas trends, só alegria. Mas na hora da luta, está em aperto, está em vento, está em tristeza, está em angústia, porque vive de comparação. Daniel entrou na Babilônia e disse, eu decido não me comparar, não me contaminar, não me associar. Eu quero viver uma vida diferente dos povos dessa geração.
A primeira coisa que ele decide é não se contaminar. Segundo, ele decide participar de algo que é diferente. Ele decide estabelecer santificação. O que é isso? Enquanto ele decide não se contaminar, ele sai da mesa do rei. Ele sai da mesa do banquete, ele sai dos manjares agradáveis, ele sai da bebida do vinho que o rei tomava. E quando ele decide se posicionar, ele entra em um propósito de santificação a Deus. Ele ora neste lugar 3 vezes ao dia. Quantas vezes, igreja? Ele tem um compromisso. E tem 3 jovens que estão se espelhando nele. Ele tem um comprometimento, mas ele diz também: os 3 anos que eu passaria sentado na mesa do rei, eu vou fazer uma dieta diferente. Eu vou comer comida diferente. Aspenaz, que era o eunuco, fica preocupado. Por quê? Ia aparecer com a outra aparência, enquanto os meninos estão comendo comidas nutritivas, calóricas, e que eles iam parecer bem fortes. Daniel e os seus companheiros iam parecer raquíticos, apáticos. Mas Daniel disse: me prova só 10 dias. 10 dias de propósito. Eu vou comer só o que a terra produz: legumes, verduras, frutas aqui. Me prove 10 dias. Ao cabo de 10 dias, eles estavam mais fortes do que os outros sábios de Babilônia. 10 dias. Aí então Aspenaz deu a oportunidade a Daniel de passar mais 3 anos comendo apenas frutas, verduras, legumes e bebendo água. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Jejum, propósito, dieta espiritual para crente não pode ser apenas quando o vento sopra, quando o capeta se levanta, quando as coisas apertam. Jejum, oração e propósito, dietas espirituais, precisa ser na vida do crente uma determinação e um estilo de vida. Pergunta para mim: por quê, bispo? Porque quando o inimigo se levantar, já vai encontrar você cheio do Espírito Santo para vencer as guerras. Não, isso gera um incômodo. Daniel e os seus companheiros geram incômodo em Babilônia. Você se posicionando em nome de Deus e da sua fé vai incomodar. Suas relações, queridos, vão gerar invejas. Quantos aqui já foram invejados? Levante as mãos, por favor, para eu ver. É uma pesquisa que eu estou fazendo, estatística. Quem aqui já sofreu algum tipo de inveja? Com as 2 mãos para eu ver. Cadê? Muita gente. Acho que só tem aqui uns 3% que nunca sofreu inveja. Que não levantaram. Agora, quem já invejou alguém? Levanta a mão para eu ver. Só 4 corajosos. Mas não está batendo essa conta, não. Aqueles homens viram em Daniel, Ananias, Azarias e Misael em potencial a diferença que eles não conseguiam fazer. Porque é fácil chegar em ambientes e se contaminar, em se envolver e se permitir ser envolvido por esses ambientes. Mas Deus te chamou para fazer a diferença. Essa é a palavra dessa noite. Deus te chamou para fazer a diferença e as suas amizades são diferentes. Diga glória a Deus. Não tem como você estabelecer mudança sem antes você ser alguém que faz a diferença. Estamos vivendo num mundo onde cada um está vivendo suas batalhas, cada um está vivendo suas guerras, cada um está vivendo suas crises pessoais. 1/4 da população está surtada. 10 a cada 50 doenças são de ordem emocionais. E o fato é que pessoas que estão vivendo suas doenças emocionais não conseguem se relacionar com os outros de maneiras saudáveis. Quando você tenta, dentro da sua esfera, se relacionar com todo mundo em sua volta, você pode sofrer ataques terríveis por se posicionar com fé e com convicção dentro do que você crê. Daniel, por se posicionar,
gerou um reboliço em Babilônia. Dos 100 e outros 19 príncipes que tinham em Babilônia, todos se levantaram contra Daniel. Pessoas equilibradas mantêm seu equilíbrio no meio das crises. Há um levante terrível contra Daniel, há um levante terrível contra esses 3 jovens. É fornalha preparada, é cova preparada, porque eles decidiram no seu coração não se contaminar. O rei Nabucodonosor reconhece que Daniel é diferente. Os que estão em volta reconhecem que esses 4 jovens são diferentes. Mas isso, ao invés de gerar um espelho para toda a outra geração de outros povos, as outras nações, isso gera um incômodo. E eu vou repetir mais uma vez: você, no seu posicionamento com Deus, vai gerar um incômodo lá fora. Mas independente do incômodo que você gere lá, saiba que há um mundo doente precisando de você, cheio do Espírito Santo, para ter cura. Bate no peito e diga: eu sou a cura que essa geração precisa. Eu vim te alertar essa noite sobre esse surto que a terra está vivendo, onde as pessoas querem ter cargo na igreja, querem ter ministério, querem pegar microfone, querem ter posição, mas não tem saúde para dar. Estamos vivendo numa pressa, na crise de ansiedade, é o que o doutor Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. E foi catalogado mais um nível de doença: pensamentos acelerados, onde nós vivemos querendo as coisas ao nosso tempo, do nosso jeito, ao nosso modo. É nesse momento que Daniel decide desacelerar. E se você for junto com a multidão, você vai entrar no mesmo furacão que está todo mundo rodando. Mas se você parar, se você olhar à parte, você vai ter a cura que essa geração precisa. Porque não há como se resolver aquilo que você não consegue perceber. Só tem resolução naquilo que nós temos percepção de que precisa mudar. Daniel entende que não se precisa de jovens habilidosos, se precisa naquele lugar de jovens espirituais. Não demora muito, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. Um sonho que nem os astrólogos, nem os magos, nem os numerólogos, nem os feiticeiros têm condições de resolver. Quem é que eles chamam? Daniel. Daniel está separado, à parte, distante. Quando o eunuco bate na porta para matar Daniel, junto com os que não deram a interpretação do sonho, está escrito que Daniel falou para o eunuco: diga ao rei que eu e o meu Deus tem resposta para dar. Entraram em oração. Capítulo 2. Quando saiu o decreto, Arioque, que foi encarregado a dar notícia, ouviu essa resposta de Daniel, capítulo 2, versículo de número 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Olha com quem é que você tem que andar. Com pessoas que estão no mesmo nível de busca e de crença que você. Porque quando você disser, eu vou viver meus sonhos, não pode ter alguém do lado dizendo, será, menino, está tudo tão difícil. Está dando tudo tão errado para todo mundo. Quando você disser, olha, aconteceu algo, você tem que ter alguém que diga, vamos orar, Deus vai dar vitória. Eu sei que parece papo de religioso, parece papo de religião, parece papo de igreja, mas isso é o que define o nível dos resultados que você vai ter nessa geração. Se você andar com gente atribulada, eu já disse e repito, você vai trazer tribulação para a sua vida. Mas se você andar com gente santa, você vai trazer resposta dos céus para a sua vida. Os níveis de amizade que você decidir ter vai comprometer ou vai definir por êxito seus resultados. Mas se você não perceber, está na hora de você sair um pouquinho e começar a analisar com quem você tem andado, com quem você tem se associado. Se você tem sido desses que se comprometem, se corrompem, se contaminam,
Ou se você... Gente, olha, tem tipo de conversa que Deus não quer você tendo. E não é porque você é super santo, é porque os resultados podem ser comprometidos. Daniel está andando com 3 homens que são de oração igual ele é. Quando você olha para um paralítico, lá no evangelho que escreveu Mateus, ele está na sua casa, Jesus está em Cafarnaum, na casa dele, pregando. De repente, os 4 amigos desse paralítico decidem levar ele para onde Jesus está. E é esse tipo de amizade que você precisa buscar. Amizades que te levem onde o milagre está acontecendo, onde Jesus está operando, onde vidas estão sendo libertas, mas aonde você vai sair da sua paralisia e vai sair andando para a glória de Deus. Esses 4 amigos do paralítico levam ele até essa casa onde Jesus está, e quando leva, abrem o telhado, fazem esse paralítico descer pelo telhado. Olha que coisa interessante aqui. Se você não perceber que precisa de ajuda, e se você não permitir ser ajudado, você vai permanecer em algumas paralisias da sua própria vida. Mas quando você percebe que precisa de ajuda e se permite ser ajudado, quem está ao seu redor vai ser canal de bênção para que haja um milagre na sua vida. Ninguém cresce só, ninguém avança só, ninguém prospera só, ninguém vence suas guerras só. Imagina que Paulo e Silas estão na cadeia lá em Atos, foram presos, 16, Atos 16, eles foram presos e eles apanham porque libertou uma vida, tirou alguém de uma opressão diabólica. Na mentalidade de quem acabou de apanhar e é incrédulo, diz assim: rapaz, esse negócio, Jesus aparece para a gente, Jesus cura, Jesus liberta, mas na hora que a gente prega, ele não faz nada. Pelo contrário, crente tem que andar com crente, porque se crente andar com murmurador, a fé diminui. Quando Paulo disse, a gente tem que orar, Silas diz, então tu ora que eu canto. E quando você parar de orar, eu oro e tu canta. E por volta da meia-noite, os dois oravam e cantavam, e o terremoto veio sobre a prisão. Quando o carcereiro ia se matar por ver a prisão aberta, todo mundo livre, aparentemente livre, aí a voz sai do escuro e diz, não faça tal mal, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Os homens estão doloridos de apanhar, de uma noite de exaustão, cantando, orando, vê um terremoto, ainda acha força para ganhar alma para Jesus. As amizades certas te dão saúde até quando você está em momentos de dores. Alguém pode levantar as mãos para receber essa palavra? Eu quero que você saia daqui impregnado com essa visão. Está na hora de você olhar de fora os níveis de amizade com quem você tem se relacionado e se afaste daqueles que podem comprometer os seus resultados, que podem te adoecer, que podem te fazer surtar, que podem te atrapalhar, porque doentes adoecem, mas sarados saram. Pessoas que estão enfermas, você só pode se aproximar se souber que tem condições de curá-las, de ser canal de bênção. Mas se conviver, tem doenças que são contagiosas, tem doenças que contaminam tanto quem está perto como para onde você está indo. E o seu sistema de crença é diretamente afetado pelas pessoas com quem você tem se relacionado. E como foi lindo a vida de Daniel, porque quando ele deitou para dormir, porque tinha visão dormindo, os 3 irmãos foram orar por ele. Ele decidiu não se contaminar, só ando com quem está no mesmo propósito que eu. Só ando com quem está no mesmo espírito que eu. Só ando com quem está na mesma dimensão que eu. Para algumas pessoas parece loucura você determinar uma meta para o ano. Aí começa a dizer, vai para onde? Essas metas, e vai ficar rico da noite para o dia. Ou se você decide fazer um regime,
Vai deixar de comer as coisas gostosas para ficar... Que nada, menina. Para quê? As pessoas zombam das suas metas, dos seus níveis de comprometimento, porque você está comprometido com a sua causa, não eles. Mas se você quiser ir longe na fé e nos propósitos da sua vida, você vai ter que tomar uma atitude radical. São essas palavras que às vezes assombram as pessoas nessa nossa geração. Radicalismo, extremismo. Vocês crentes são muito extremistas. Se você não tomar atitudes extremas, atitudes radicais, você vai comprometer os seus resultados. Tem portas que vão se abrir esse ano, mas você precisa estar associado às pessoas certas, porque senão vão querer fechar as portas que Deus abriu para você. Tem milagres que vão acontecer na sua vida esse ano, mas você precisa estar associado às pessoas certas que estão orando para que o milagre aconteça. Se você estiver associado com gente que desanima, aí no meio do caminho, ô bispo, me bateu um desânimo. E aí quando eu disser, meu irmão, reaja, minha irmã, reaja, você vai dizer, mas porque você já está, como diz o ditado, emprenhado pelos ouvidos que não vai dar certo. E aí o que é que acontece? Não dá certo. E você acha que a culpa está em Deus? Você acha que a culpa está nas pessoas de fora, mas não tem vigiado com quem você tem se associado. Daniel disse, o meu Deus vai dar resposta. Os 3 outros disseram, nós cremos, vai acontecer. E quando ele dormiu, que acordou, ele disse, louvado seja o Deus dos deuses, porque ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Vai ter revelação de coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus revelou o mistério do rei Nabucodonosor, e ele disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Deus ainda revela mistérios. Mas para crente fiel, cuidado com quem você tem se relacionado. Queira ser, porque o que você decide ser atrai do céu aquilo que você precisa ter. Você só consegue mudar ambientes quando você identifica a necessidade dessa mudança. Enquanto você negar essa necessidade, você não pode transformar esse ambiente. Então pare de negar aquilo que precisa ser feito. Olha, tem gente que não gosta muito de crítica. Tem gente que não gosta muito de ouvir verdades. Mas sabe o que te melhora? É perceber onde você precisa mudar. Enquanto você acha que só isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, você não tem condições de mudar, porque você não consegue perceber. A sua visão é uma visão periférica, não é uma visão ampla. É por isso que nós precisamos de tomar uma certa distância para receber orientações e perceber o que precisa ser mudado. Eu lembro que em uma situação nós estávamos orando por um propósito de crescimento da nossa igreja, da saída da primeira igrejinha, que cabia 200 pessoas, para a segunda, que cabia o dobro, 400. E você acredita que quando eu fui orar, óbvio, junto com os meninos, pedi o pastor Ítalo, pedi o pastor Maurício, nós estávamos ali em uma comunhão de oração muito forte, e eu pedi para minha esposa, vamos orar, porque tem um crescimento de Deus para a nossa igreja, mas tem algo impedindo e eu não sei o que é. Eu sabia que tinha, mas não conseguia identificar. Começamos a orar. Sabe o que foi que Deus me mostrou? Que o que estava impedindo a igreja crescer era eu. Porque tinha algo mal resolvido dentro das minhas emoções. Um quarto das pessoas da terra estão surtadas. 10 a cada 50 doenças são de problemas emocionais. Suas emoções podem estar atrapalhando o seu crescimento sem você saber. Está na hora de você frear um pouquinho, parar de dar os surtos que você tem dado, as crises que você tem dado, parar de se identificar com todo tipo de doença emocional que surge e dizer, Senhor, trabalha no meu ser e me mostra onde eu preciso melhorar.
Deus me disse assim: você está querendo crescer, mas não é para a glória do meu nome. Está tudo errado, a intenção está errada. O propósito está certo. Você quer crescer e eu tenho um crescimento para te dar. Mas a intenção está equivocada. Está querendo mostrar para quem? E às vezes a gente diz: Senhor, não é para mostrar para ninguém não, é para a glória do teu nome. Mas diante de Deus, mentira nenhuma prevalece. Você pode mentir para você mesmo. Você sabe que olha o que a pesquisa diz, que dessas 10, a cada 50 doenças são de ordem emocionais. Mas dessas 10, mais de 8 está relacionada a guardar mágoa e ressentimento. Quantos de nós não estamos crescendo, não estamos avançando, porque nós estamos guardando o que não deveríamos guardar? Deixa eu lhe falar o panorama de que Daniel podia estar. Gente, quanto mais a gente tem, quanto mais posição a gente tem, quanto mais família nobre a gente é, mais orgulhoso a gente é. Eu posso ver em Daniel alguém resiliente. Ele poderia estar sofrendo da sua dor de ter sido escravizado, levado, trazido de Jerusalém para a Babilônia. Ele podia dar uma de rebelde e dizer: eu não vou servir aos deuses dessa nação, eu não vou servir ao Deus dessa nação. Ele poderia colocar muitas desculpas, mas ele disse: se Deus me colocou aqui, é porque Ele quer que eu perceba o que precisa ser feito. Eu vou ser canal de Deus nessa terra. E é dentro de Babilônia que Daniel faz a diferença. Querido, querida, o espaço, o limite geográfico não define o trabalhar de Deus. Você pode estar na Babilônia e mesmo assim ser um grande instrumento para que Deus trabalhe na terra e na vida de alguns. Agora tem gente que está dentro da igreja, mas não está produzindo nada, porque não está sujeita à vontade e ao propósito de Deus. Daniel se sujeita. A mãe de todas as virtudes é chamada de humildade. E ele se sujeita. Com humildade ele rejeita o banquete, mas não é apenas um repúdio, é sujeição ao Senhor. Ele não só diz: eu não vou me contaminar, mas ele também decide fazer uma aliança com as pessoas certas. Ele toma distância, ele decide ser, e ele identifica o que precisa ser mudado, e ele muda no seu comportamento. Isso começa a trazer resultados. Começa a trazer resultados tão poderosos, oh glória a Deus, que Daniel durou o reinado de Nabucodonosor, o reinado de Belsazar, Dario assumiu, Ciro chegou, e durante várias dinastias, todo mundo que chegava dizia: esse é diferente, esse permanece. Esse é diferente, esse continua. Esse é diferente, é bênção para esse reino. Esse é diferente, já ouvi falar dele. Esse é diferente, o posicionamento dele é justo. Esse é diferente. Quando o povo voltou para Jerusalém, se cumprindo a promessa de Isaías, que passaria 70 anos de cativeiro, depois de 74 anos, Daniel viu se cumprir. Ele disse: eu vou ficar aqui, não tenho condições físicas para ir, mas eu vi a promessa de Deus se cumprir. Porque quando você decide ser uma bênção, você faz com que pessoas tenham esperança de voltar para viver os propósitos que eles têm. Então nós precisamos liberar o nosso coração. Não podemos carregar fardos, não podemos carregar pesos. Você já lembra daqueles programas que era casos de família e o DNA de ratinho, onde a televisão ganhava ibope com a briga das pessoas, com a discussão das pessoas, com o bate-boca das pessoas. Nós estamos vivendo agora a era da internet, onde as pessoas fazem questão de ganhar ibope, de ganhar like, de ganhar curtida, de ganhar com a dor dos outros. Mas que você não seja esses que têm dor para dar para ninguém, mas que seja aqueles que têm bênção, que têm solução. Que você seja um canal, um instrumento nessa terra. Bate no peito e diga: Deus me chamou para ser uma cura para essa geração. Diga comigo mais forte, diga: Deus me chamou para ser uma bênção nessa terra. Não apenas para ser, mas para ter aquilo que Deus disse que eu vou ter, com que Ele me chamou para ser. Amém? Comece a perceber onde é que Deus precisa ver mudanças na sua vida. Onde é que você precisa se posicionar para essas mudanças. Você vai começar a ver um reboliço de Deus acontecer.
Eu vou profetizar mais, eu vou em outras esferas, eu vou em mais de uma dimensão. Eu quero declarar que casamentos aqui vão melhorar, porque Deus vai ajustar casamentos. Eu vou profetizar de outras maneiras. Finanças que vão serem ajustadas, porque Deus vai te dar direções novas. Oh, glória a Deus. Vida profissional, Deus vai te dar outra visão em referente àqueles que olham para você. Porque quando você ajeita o que precisa ser ajeitado, o próprio Deus se encarrega de abrir portas. Quando dentro de mim eu me resolvi a respeito de algo que era meu, o crescimento estava atrapalhado por causa de mim. Aí eu cheguei, era meio-dia, eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos almoçar, eu e o pastor Maurício, conversando a respeito de obra, de crescimento. E eu disse, eu estou disposto a abrir mão do meu orgulho para viver esse propósito. Nós conversamos meio-dia, quando deu 1h que a gente passa aqui na Jorge Amado, tem uma placa, aluga-se. Eu tinha 3 meses procurando já, e não achava. Aí eu cheguei e perguntei para o corretor, vocês colocaram essa placa aí hoje? Ligamos? Não, já tem mais de 5 meses aí. Deus não deixa você ver enquanto não se resolver. Você só consegue perceber coisas quando você resolve o que precisa ser resolvido. Se eu fosse você, eu anotava essa frase. Você não consegue mudar aquilo que você não identifica. Você só pode transformar aquilo que você consegue perceber. Quando você percebe, Deus abre os seus olhos para o que você precisa e para o que você deve crescer. Crescimento. Depois nós vivemos o segundo crescimento da igreja para aqui. E aí já foi sem dificuldade, porque eu já sabia que tinha que ter a intenção certa, com o propósito certo, alinhado com o centro da vontade de Deus. Abaixa a tua cabeça no teu lugar e vamos fazer uma oração. Pede para o Senhor te afastar de tudo que tem tentado te adoecer. Pede para o Senhor te dar saúde, para que quando você abrir sua boca não seja uma boca de tribulação, de negatividade, de mais um chorando amargura e negativismo, mas que você seja um canal de bênção, para que você seja um canal, um instrumento na vida de pessoas em seu redor, assim como Daniel e os seus amigos foram canal de resposta de Deus em terras estrangeiras. Onde Deus te colocar, vai ter resposta. Senhor, eu oro junto com esta multidão que enche, que lota o templo da Aba Orla nessa quinta-feira à noite. Eu te peço que derrame sobre eles um fluir, algo grande, algo extraordinário sobre a vida dos teus filhos, porque o Senhor nos chamou nessa cidade para fazer a diferença. Nos dê pessoas com a mesma visão que o Senhor tem para nós, que orem, que busquem, que jejuem, que entrem em propósitos, que vivam para a glória do teu nome, que amem uma vida de oração, de jejum, de consagração, de crescer em ti, porque os nossos resultados estão diretamente atrelados ao Senhor. Eu te peço, Pai, que nos fazendo ser, também nos faça perceber onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mexer na nossa vida para que haja qualidade na nossa forma de cultuar, na nossa forma de adorar, na nossa forma de servir, na nossa forma de viver no casamento, de gerir nossas finanças, porque o que nós podemos perceber, também nós podemos resolver. Que cada coração seja cheio dessa palavra nessa noite, oh glória a Deus. E eu declaro que ainda dentro desse mês haverão resultados extraordinários dentro de vidas aqui. Organiza o que estava desorganizado, Senhor, ajeita o que precisa ser ajeitado. Nessa campanha de jejum que muitos estão comigo, Senhor, com esta igreja avançando no propósito, eu te peço, destrava o que estava travado, e que haja uma liberação de coisas grandes. Pai, que haja uma cura na emoção de muita gente aqui. Eu declaro que todo surto caia por terra, que todo desequilíbrio, toda doença emocional comece a ser curado pela presença do Espírito, gerindo, administrando, mostrando onde alguém precisa melhorar, mudar, crescer e avançar. Que eles sejam tocados por uma unção de renovo espiritual e também renovo na alma. Eu sinto a tua vida pairando sobre este lugar, Senhor. E eu te peço que acalme corações que estavam ansiosos, aflitos. Derremancho e cantarabás. Meu Deus, que o teu Espírito comece a fluir, falando aos corações. Que a ansiedade perca força agora nas mentes. Que a opressão
Que as noites mal dormidas agora se transformem em noite de sono reparador, de descanso e de tranquilidade. Em o nome de Jesus nós oramos gratos, certos da vitória. E todos juntos dizem, aplauda Jesus nessa noite. Aleluia.